Pessoal, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa da Matemática Humanista ao vivo. Eu sou o Carlos Matias e hoje eu recebo a muito querida professora, muito admirada, Terezinha Nunes. Terezinha, muito bem-vinda à Matemática Humanista. Que prazer enorme te receber aqui. O prazer é todo meu. Tenho mesmo muito prazer em poder me comunicar com vocês todos. Olha só que legal. Olha, tem tanta gente no chat. Terezinha, você vai receber tanto carinho, tanto carinho. Olha só que bacana. O nosso amigo Bigode está falando aqui, ó, na vida. Bigode, tudo Olha que bem? legal. Na Vida 10 na Escola Zero é um dos textos clássicos da história da educação matemática que contribuiu para que milhões de estudantes saíssem do zero. Olha que beleza. Querida professora Lilian Nasser está presente também. Lilian, que Olha só, dando a Lina carinho. também já disse um ei. Tudo bem, Alina? Isso, a Lina está aqui também. Vou achar já aqui já a mensagem da Lina. Tá a nossa querida professora Vânia. Olha que legal, também falando com a Lina Olá, também. Vânia, que bom. Olha só, tá todo mundo aqui para te dar muito carinho. Saúde a todos os presentes no chat. Lindos, comunidade linda que está chegando de todo lugar do Brasil. Tem pessoal de Recife, pessoal também de fora do Brasil, pessoal em Angola, pessoal de Moçambique, Cabo Verde, um monte de gente aqui. O Clodogil também tá presente aqui, um monte de gente, Ivanildo Carvalho, nossa gente abessa. Então, bem-vinda, professora Terezinha. Terezinha, eu vou para apresentar a Terezinha para todos que estão presentes no chat. Muitos já amigos já conhecem bem Terezinha, mas a Terezinha começou a sua carreira como psicóloga clínica no Brasil e seguiu para uma carreira de pesquisadora, fazendo o doutorado em psicologia na Universidade de Nova York, onde foi apoiada por uma bolsa Fulbright. O seu trabalho abrange os domínios da alfabetização e numeramento infantil, incluindo a aprendizagem de crianças e culturas, de crianças surdas e ouvintes, e seu foco de análise cobre questões cognitivas e culturais, com interesse especial em aplicações educacionais. Então, o seu trabalho sobre matemática da rua no Brasil revelou características do conhecimento informal de crianças e adultos, e seu trabalho subsequente no Reino Unido investiga como esse conhecimento informal pode ser usado na educação. Então, a sua pesquisa em alfabetização se concentra nas conexões entre consciência morfológica, ortografia e crescimento do vocabulário. Em 2017, ela recebeu o prêmio Hans Freudenthal por pesquisa inovadora e influente em educação matemática pela União Internacional de Matemáticos. Em 2018, recebeu o título de doutora honoris causa pela Universidade de Szeged, na Hungria, além de ter pós-doutorado pela Universidade de Oxford e ser professora emérita da Universidade de Oxford. Então, apresentação longa, mas importante a gente colocar. E eu queria, Terezinha, dar uma voz a você agora, e queria começar com uma pergunta muito importante, que tem tudo a ver com o tema do nosso programa hoje. Na verdade, esse primeiro artigo, na Vida 10 na Escola Zero, que foi escrito por você, pelo David Carraer e pela Ana Lúcia Dias Lima, ele foi de 1982, está fazendo 40 anos essa pesquisa agora, e ele foi digamos assim, ele depois vira um livro e assim, na verdade, é um marco pedagógico que influenciou uma geração de educadores. Eu queria perguntar o seguinte: você podia falar um pouco, contar um pouco para a gente sobre a história do surgimento dessa pesquisa, que foi apresentada no Caderno lá de São Paulo, em que contexto ela foi concebida, encaminhada, os contextos da época, as inquietudes e buscas de vocês? Mas é claro, foi uma época de muita excitação intelectual para todos nós,
porque nós tínhamos já perguntas que eu acho que podem ser descritas mais como acadêmicas, porque já existia, e as minhas raízes do David Ana Lúcia são todas na psicologia. E já existiam na psicologia várias inquietações com a situação escolar das crianças de certas camadas sociais. Quando eu fiz o doutorado em Nova York, uma pessoa assim de grande importância era o William Labov, que falava muito sobre o fato de que as crianças afro-americanas, como se dizia naquele momento, esse vocabulário muda muito, Sim. elas falavam uma forma do inglês que não é escrita. Então, o que elas tinham que enfrentar na escola era escrever uma língua que não era a que elas falavam e ler textos em uma língua que não era a que elas falavam, e que essa diversidade linguística não era reconhecida pela escola. Então, esse clima intelectual já existia. E era uma coisa que ocupava os psicólogos, porque os psicólogos, de uma certa forma, desenvolvem testes e tentam avaliar as competências das crianças, e se sentiam incomodados com essa discrepância entre a linguagem que as crianças falavam, as crianças dessa origem afro-americana, e a que elas tinham que encontrar na escola. Isso era uma coisa muito importante nos anos 70 e 80. E na época que eu estava fazendo meu doutorado, então isso era um tema importante. E os psicólogos estavam bastante incomodados com esse tipo de discriminação. Não existe outra forma de descrever isso, é uma discriminação. E nessas grandes discussões, nessas conversas, um dia nós nos demos conta de que isso, a minha experiência pessoal que me chocou mais foi um dia que eu fui comprar o peixe na beira da praia, lá no Pina. E o peixe não é uma criatura muito colaborativa, ele não vem assim em quilo certo. Então, o peixe que eu ia comprar era 1,750 kg. Eu não me esqueço disso. E o preço do peixe era 900, nem sei se era cruzeiros cruzados ou 900 qualquer coisa, não é? E então eu perguntei para o pescador quanto é, e ele me diz assim, né? Na lata, como ele dizia. E eu não tinha a menor ideia se ele estava certo ou estava errado. Aí eu fui-me embora, paguei, fui-me embora, não discuti, sentei, fui fazer a conta e falei, mas como é que esse pescador sabe isso? Porque a inflação, Carlos, isso é antes da sua época, era de 2.000% ao ano. O peixe cada dia custava uma quantia diferente, ele não podia ter isso memorizado, é impossível, nenhuma memória faz isso. Então, nós começamos a conversar sobre isso e nós chegamos à conclusão de que isso acontecia com a gente todo dia. Porque tanto eu, Dave e Ana Lúcia éramos frequentadores de feiras. Você sabe que tem esse frequentador de feira que gosta de comprar comida ali na hora, né? E a gente via direto essas crianças que faziam o cálculo. E, ao mesmo tempo, eram crianças que tinham um alto índice de reprovação na escola. Então, a gente brincando, falando, aposto que essas crianças não são as mesmas que estão sendo reprovadas na escola. Se a gente fizer um teste com elas na feira, elas vão acertar. E são essas crianças que não estão indo à escola que estão se saindo bem. E foi uma conversa assim que envolveu mais pessoas, porque posteriormente duas alunas lá da UFPE, uma fazia mestrado na época,
a Elizabeth Maranhão e a outra era Eneida Didier, se interessaram também pelo assunto e nós resolvemos pesquisa planejada no papel. Nós resolvemos ir e explorar o quanto que essas crianças faziam conta na feira. E depois voltamos, cada um de nós foi, conversou com uma criança, voltamos e falamos, e agora? O que a gente vai fazer com essa informação? Porque, de fato, de todas as contas, uma criança tinha errado uma conta por um pedacinho, não dava nem para o freguês discutir com o vendedor, era uma coisinha de nada. Então, nós tivemos a ideia de pegar as mesmas contas e colocar num contexto escolar, e voltar e falar com as mesmas crianças. E falar, olha, você faz conta muito bem, eu estive aqui na sua feira, queria lhe perguntar aqui, queria lhe fazer umas perguntas sobre as mesmas coisas que a gente já conversou, e transformamos as mesmas operações que elas tinham feito, tinham resolvido no contexto da feira em probleminhas orais, né? E simplesmente contas, pedir aí, faça aí a conta, 200 dividido, e apresentamos a conta. E voltamos e fizemos a análise, e aí foi realmente uma grande surpresa, porque eram as mesmas crianças que se saíam tão bem na feira, eram as que estavam sendo reprovadas na escola. E esse resultado detonou todas as teorias que a gente tinha aprendido, os 3 com doutorados em psicologia, detonaram-se todas as nossas teorias. Uma delas era que as diferenças individuais explicariam o fracasso escolar. Obviamente, não era o caso, porque a teoria de diferenças individuais não servia. Sim. A outra teoria era uma teoria pedagógica, que eu acho que até hoje é praticada, e era a ideia de que primeiro se ensina a criança a fazer a conta, e depois a criança aprende a aplicar num contexto. E esse, para mim, foi o resultado mais importante. As crianças faziam no contexto, sem poderem resolver aquelas contas. Então, entender isso se tornou o objeto de pesquisa para nós durante muito tempo. Aliás, para mim, até hoje. Sim. Eu digo que eu tenho uma dificuldade de aprendizagem, porque eu estou estudando isso há 40 anos e ainda não consegui entender muito bem. Mas isso não tem importância, porque devagar também se chega lá, né? E nós ficamos assim meio surpresos como é que nós vamos divulgar essa informação, porque a gente não queria esperar ter uma teoria para divulgar a informação. E foi a professora Silke Weber que nos deu a ideia de mandar um artigo para a revista Cadernos de Pesquisa. Sim. Tem uma preocupação muito grande com os parâmetros normais que nós utilizaríamos para submeter um artigo, em que a gente tivesse uma teoria, fizesse uma previsão e publicasse o artigo que refletisse a situação nossa naquele momento. E descobrimos isso, o que significa. E eu acho que isso foi muito bom, porque nos comprometeu aos 3 com a ideia de entender melhor o que é que estava acontecendo. Quer dizer, naquele momento nós usamos as teorias que existiam no momento, mas o nosso compromisso seria investigar mais para poder entender melhor. E foi realmente, na minha vida, pessoalmente, foi uma reviravolta com relação ao que eu entendia. Felizmente,
eu não joguei fora tudo que eu sabia, eu tentei rever, repensar, reanalisar. E eu tive muita sorte de ter, no meu doutorado, aprendido muito sobre a teoria piagetiana e a técnica da entrevista clínica, porque foi essa técnica da entrevista clínica que nos permitiu continuar estudando esse fenômeno posteriormente. Não sei se isso traduz um pouco, porque foi um momento assim Não, foi de assim, entusiasmo. maravilhoso, que história linda. E assim, eu acho, Terezinha, te ouvindo falar, que assim, o artigo na Vida 10 da Escola Zero, eu acho que de forma muito clara e contundente, ele propõe uma outra percepção para o fracasso escolar, quer dizer, um novo entendimento, quer dizer, como sendo o fracasso da própria escola. Esse é o centro desse artigo no caderno de pesquisa de vocês. E, ou seja, mas eu entendo isso, muito desse fracasso da escola perpassa justamente a dificuldade da escola considerar essas matemáticas informais, essa informalidade nos seus próprios percursos pedagógicos, quer dizer, incorporar, considerar. E eu queria te perguntar isso, porque eu percebo que na década de 80, acho que a própria etnomatemática é até uma resposta também a isso, a questão dessa identificação de matemática com matemática escolar. Quer dizer, as pessoas identificam a matemática como a matemática da escola. Então, na verdade, diante disso, isso meio que explica um pouco a desconsideração tradicional da escola por essas práticas mais informais e, ao mesmo tempo, do próprio senso comum, de não achar que aquilo que o menino que vende peixes, que vende cocos, efetivamente faz como sendo matemática. Eu queria te perguntar, você acha que esse momento da década de 80, essa consolidação do pós-colonial, do pós-moderno, essa crítica, resume um pouco isso tudo, essa inquietude? Essa crítica é uma crítica, vamos dizer, post-hoc. É uma crítica que a gente faz depois que o fenômeno foi descoberto. Eu acho que ela é uma reflexão sobre por que essas matemáticas estavam escondidas. Mas ela é também fruto desse momento intelectual em que as pessoas já estavam tomando consciência dessa diversidade. Então, um trabalho que me influenciou muito pessoalmente foi um trabalho que chama A Nova Matemática em uma Cultura Antiga, que foi do Gay e do Cole, na África, em que eles documentaram isso. Mas eu não conhecia, por ignorância minha. Na realidade, o Michael Cole trabalhava na Universidade Rockefeller, que ficava a meia hora a pé de onde eu estudei. E documentou a mesma coisa. Então, esses fatos já estavam sendo documentados, mas eles não estavam ainda tendo essa repercussão. E eu acho que foi o volume dessas descrições que, de repente, colocou sobre a mesa um problema. E nós, pessoalmente, David, Ana Lúcia e eu, nós colocamos a ideia como sendo o fracasso não das crianças, mas o fracasso da escola, Sim. porque essa experiência de conversar com as crianças nos mostrou como as crianças eram inteligentes, sabidas, espertas, como elas tinham tudo para aprender na escola e a escola não dava conta, não sabia o que fazer. E o importante
foi que nós tínhamos a consciência de que isso não podia ser visto como a culpa da professora. Não era que a professora não soubesse ensinar, é que a escola, vamos dizer, a escola abstrata, no sentido abstrato, não tinha uma concepção de aprendizagem da matemática que permitisse aproveitar esse conhecimento que eu hoje chamo do conhecimento invisível. De uma certa forma, quando a gente falava com as professoras, todas elas conheciam esse fenômeno, todas elas sabiam que isso acontecia, mas era um conhecimento invisível porque a gente não sabia descrever. E naquele primeiro artigo, o conhecimento continua um mistério. O que essas crianças sabem? E por que que nós não sabemos aprender, aproveitar esse conhecimento? Agora, para mim, Carlos, uma coisa foi muito importante, muito marcante, e é marcante até hoje, é que eu não sabia o que elas sabiam. Então, essas crianças tinham um conhecimento que eu não tinha. Eu não sabia fazer a matemática oral. Eu só sabia matemática escrita. E isso, para mim, foi muito importante, porque isso me ensinou a escutar. Eu falei, se eu não sei, eu preciso aprender. E a única maneira de aprender é escutar. Ver como essas pessoas que sabem algo que eu não sei me ensinam o que elas sabem. E eu tive muita sorte. Nós tivemos muita sorte. Quando eu digo eu, é porque eu acho difícil falar no nome de outras pessoas. Mas eu acho que nós, em Recife, tivemos muita sorte, porque havia muita gente disposta a nos ensinar esse conhecimento. Os mestres de obras foram pessoas fantásticas, os pescadores foram pessoas fantásticas, que celebravam o fato de que a gente queria aprender o que eles sabiam. E nós tivemos experiências maravilhosas nesse contexto. Maravilha. Eu fico todo arrepiado. Eu também. Recordar é viver. Terezinha, deixa eu falar uma coisa com você. É o seguinte, eu vou até. Porque, assim, como a gente está muito longe, eu acho que a internet, hoje está um pouquinho pior do que quando a gente fez o nosso teste. Então, por vezes, quando eu falo, o meu áudio está chegando um pouquinho atrasado para você e ele está retornando um pouco atrasado, então está dando uma confusão. Então, quando eu fizer alguma pergunta ou qualquer coisa, eu vou ter que mutar o seu microfone para evitar que o áudio volte e fique embolando, tá? Mas deixa eu só compartilhar um pouquinho o carinho que você está recebendo aqui de tantas, tantas pessoas, que minha querida amiga Elizabeth Ogliari, um beijo para ela, tá adorando, adorou o livro, adorou. O, o, o Milton Rosa está presente aí, está falando que, ó, em 67, Gay e Cole investigaram a aprendizagem matemática do povo Pele na Libéria, cujos alunos frequentavam escolas orientadas pelo modelo ocidental. Olha que bacana. Se quiser comentar alguma coisa, Terezinha, fica à vontade, tá? Eu vou. Sim. Deixa eu dizer uma coisa. O Michael Cole se tornou um grande amigo muitos anos depois. E um dia ele me perguntou assim, o que foi que te colocou nesse caminho de investigar melhor a matemática informal? Eu falei, você, seu livro. E eu adoro esse livro dele, que chama A Matemática Nova e uma Cultura Antiga. E ele falou para mim, eu detesto esse livro. Então, para mim, foi muito interessante essa diferença. Eu como aluna do livro e ele como autor.
E eu falei com ele, não, me desculpe, mas eu vou continuar fazendo propaganda. Olha só. Ó, tem aqui também, Terezinha, nossa querida professora Esther Pilar Grossi está presente aqui, falando, Terezinha, tu não achas que as ideias de fase operatória e predicativa da teoria dos campos conceituais poderia explicar essa linda constatação que você teve lá na feira? Eu tenho usado muito a teoria dos campos conceituais, Esther. Como você sabe, Vergniaud é um grande amigo e uma pessoa que me inspirou muito, mas não é suficiente. Então, o que hoje me motiva muito é que essas teorias todas que eu tive a oportunidade de aprender, elas me deram muita coisa, muito material para pensar. Mas eu hoje uso uma distinção que para mim é muito importante. E essa distinção, de uma certa forma, ela pacifica vamos dizer, o confronto entre a etnomatemática e a ideia da matemática idealizada. E essa distinção é a distinção entre o significado referencial e o raciocínio quantitativo, por um lado, e os significados analíticos e aritmética, por outro lado. Então, eu gostaria muitíssimo de estar nesse ponto de reflexão que estou e ser professora primária, porque eu agora tenho a ideia de que esse conhecimento que nós estamos revelando era um conhecimento, era um raciocínio quantitativo. Então, o raciocínio quantitativo, ele é baseado nas experiências das pessoas, nos esquemas de ação, nos esquemas culturais, quer dizer, o que a cultura oferece, e ele inclui o referencial das crianças, dos adultos, e o que nós encontramos no que a gente chama da matemática idealizada, ou na própria concepção de número, é um sistema de regras, um sistema de significados analíticos, eu vou explicar isso melhor, definidos pelas regras, e que é um modelo da realidade, mas não é a realidade. Então, esse modelo, ele continua sendo idealizado, e a gente precisa trabalhar com o modelo para voltar à realidade, e testar o modelo. E nós precisamos desses modelos idealizados, e nós não podemos subtrair das crianças a oportunidade de aprender esses modelos. Então, sim, a teoria dos campos conceituais, ela inclui todas essas ideias, mas ela não faz essa distinção importante entre o significado referencial e o significado analítico dos símbolos. Eu acho que quem faz essa distinção, não exatamente dessa maneira, mas me ajudou a pensar nessa distinção, é o Duval, porque ele enfatiza que essas representações e esses significados idealizados da matemática são um instrumento de raciocínio em si. Então, é manipulando esse instrumento que nós chegamos a conclusões sobre o mundo. Mas nós não podemos
pensar sobre o mundo da mesma forma sem esses instrumentos. Então, ele faz, sim, mais ou menos essa distinção. E, na realidade, uma das coisas que uma pessoa me apresentando um dia disse isso para mim, é que eu sou uma pacificadora de ideias. E é exatamente isso que eu acho que a gente está fazendo nesse momento. Essa tensão entre a matemática contextualizada, desenvolvida em contextos culturais, e a matemática idealizada, ela pode ser resolvida quando a gente diferencia esses dois significados na matemática. Eu não quero ficar assim muito acadêmica, então eu estou dando um toque, não é? Mas não vou entrar em mais detalhes, a não ser que exista interesse nesse nível tão específico de análise. Maravilha. Querida Terezinha, olha só, deixa eu botar aqui algumas mensagens de carinho aqui para você. Tem da Vânia Santos, falando muito bom escutar Terezinha, recordando todos esses momentos vividos em Recife nos anos 80. Olha que bacana. Tem a professora Silene, como eu admiro os estudos da professora Terezinha, especialmente aqueles voltados para a área da surdez. Um privilégio poder ouvi-la. Olha que bacana. Tá o Bigode também aqui falando, falando sobre a Vânia falou mais aqui em cima sobre a Carta dos 10, também estava o Bigode presente também no momento lá com o Biratã, com Terezinha, com Vânia, Bigode, escrevendo, já pensando nas bem. Olha que beleza, muito bacana. Então, tem uma colocação aqui do Ivanildo. Deixa eu botar aqui, olha, o programa de ensino Children's Understanding of Probability and Certainty da professora Terezinha também tem embasado diversas pesquisas atualmente, muitas contribuições sempre, olha que legal. E olha quem está presente, a professora Lucília. Lucília, um beijo, Lucília Bechara, olha que lindo. Na vida 10 na Escola Zero foi a grande inspiração para os professores com quem eu trabalhava perguntarem aos alunos como você pensou, estimular o cálculo mental. Beijo, Lucília, para você. Olha que legal. Tá vendo só, Terezinha, como é que é o negócio? A gente sai cheio de carinho, dura uns 10 anos isso aí, de tanto carinho, que a gente sai daqui, muito carinho, muito bom demais. Deixa eu colocar aqui, então, fazer uma outra pergunta para você. Pessoal que já com pergunta, coloca a pergunta aí para a querida professora Terezinha, e eu queria compartilhar uma coisa, Terezinha, olha só que bacana, eu vou botar na tela. Olha, o pessoal, atenção, pessoal do chat, olha, o QR Code para vocês baixarem o artigo, esse artigo do Caderno de Pesquisa São Paulo, o artigo Na Vida 10 na Escola Zero. Vocês podem baixar diretamente. Como é que eu faço para baixar, Matias? Olha como é que é fácil. Você pega o seu celular, você aponta para esse QR Code, já vai querer abrir o link no celular direto. Se você estiver vendo agora a live pelo celular, não tem problema. Eu vou botar o link para como você conseguir baixar esse artigo para você. Se você não leu o Na Vida 10 da Escola Zero, esse artigo, já vai ler. E aí, a pergunta que eu tenho agora justamente para a Terezinha é como que esse artigo, Terezinha, que está na tela, como esse artigo maravilhoso, né, que você escreveu, como que ele vira um livro? Quer dizer, foi algo decidido depois do sucesso do artigo, ou vocês já tinham em mente, ou vocês já tinham feito um monte de coisa e o artigo foi um recorte, e aí vocês pegaram depois e sentaram e vamos então escrever isso tudo? Como foi essa história do livro surgindo aí? Olha, como eu falei anteriormente, a pesquisa do Na Vida 10 na Escola Zero detonou nossas ideias. Nós não tínhamos nada. Eu gostaria de dizer que foi fruto de uma grande inspiração científica, mas não foi, não. Foi realmente, de repente, nós nos darmos conta. Eu, pessoalmente, para mim, eu me dar conta de que eu não sabia o que essas pessoas sabiam, o que esse pescador sabia,
o que essas crianças sabiam. E, a partir daí, uma tentativa de entender essa forma de conhecimento. Tendo descoberto que ela não era reconhecida, embora toda vez que a gente falasse com as professoras sempre diziam, tem um menino na minha classe. E aí, sempre elas tinham algum conhecimento. Então, esse termo que eu uso atualmente é esse conhecimento invisível, ele tinha que se tornar visível. E esse termo eu pedi emprestado ao Paulo Freire, porque o Paulo Freire falava que enquanto o conhecimento for invisível na escola, ele vai ser silenciado. E, apesar de muita gente falar na pedagogia, em outros livros do Paulo Freire, a pedagogia do silêncio me influenciou muito, exatamente por esse conceito. Enquanto o conhecimento é invisível, ele é silenciado. Não que as pessoas queiram silenciá-lo, mas que elas não reconhecem, elas nem sabem que existe. E o livro provocou um programa de pesquisa. Eu tive muita sorte, porque eu encontrei muitas pessoas maravilhosas. E meu pai sempre teve um grande interesse pelo que eu estava fazendo, e eu fui passar umas férias em Belo Horizonte, e ele me falou, me fala mais sobre isso. Aí eu falei com ele, eu contei, né, Ele falou, tem um primo meu que você deve conhecer. E era um primo dele que era fazendeiro e não tinha completado a escola primária, mas era fantástico na fazenda, na administração da fazenda. Então, esse primo dele se dignou a me dar uma entrevista e me deu inúmeras ideias. E assim nós todos fomos puxando ideias, porque a gente falava, eu vi fulano de tal, ele fez tal, então vamos estudar isso mais. E eu tinha um amigo também em Belo Horizonte, por sinal hoje não está mais conosco, mas ele disse, tem um mestre de obras, eu estou dirigindo uma obra lá e tem um mestre de obras, você precisa ver. Aí eu falei, preciso ver mesmo, marca uma entrevista. E a gente foi entrevistando várias pessoas informalmente. E à medida que a gente ouvia essas pessoas, a gente então programava um pequeno estudo sobre aquele conceito. E o livro foi, na realidade, um desenrolar de um novelo. Puxa um fio aqui, puxa mais um pouquinho ali, e à medida que a gente ia fazendo, a gente ia tendo novas ideias. Então, por isso que aquele livro é um livro com artigos, que são as pesquisas individuais, e uma tentativa de síntese e reflexão inicial e final. Mas foi porque realmente aconteceu assim. A ciência em construção, ela é diferente da ciência reconstruída, não é? Então, a ciência reconstruída, ela vem depois que você já descobriu. Aí você fala, então se A mais B é igual a C, se eu fizer essa pesquisa, eu vou achar aquilo. Mas, na realidade, não foi assim que aconteceu. Não é? A gente foi à medida que a gente... E qualquer lugar que a gente cavasse, existia um pouquinho de conhecimento escondido. E quanto mais a gente abria, mais aparecia. Interessante isso. Me lembra muito uma imagem, você falando, sabe, Terezinha? Algo sabe, um palimpsesto? Sabe o que é um palimpsesto? Um palimpsesto é algo que você constrói raspando, como fosse algo como se a vida tivesse várias camadas. Que às vezes o trabalho do pesquisador é cavar, é raspar e ver coisas que estavam ali, que estavam embaixo, às vezes escondidas. Então, quando você fala dessa quantidade de conhecimento que estava escondida,
né, que você cavava um pouquinho, né, e dessa reorganização que a gente acaba tendo da ciência a posteriori, né, a gente talvez faça isso muito, como a escola tenta ensinar uma matemática para depois ver a vida como um domínio de aplicação, se esse é o jeito tradicional da escola pensar, talvez a gente tenha o hábito também na ciência de querer sempre entender a ciência como esse a posteriori que a gente consolida e desconsiderar isso que vem antes. A gente desconsidera o pré-formal, a escavação, né? Mas é exatamente por isso que uma vez eu participei de um debate sobre metodologias aqui na educação, e a questão era se a pesquisa qualitativa ou quantitativa era mais importante para a educação. E aí na hora que eles me deram a vez, eu falei, o martelo é melhor do que a chave de fenda, porque são ferramentas diferentes para coisas diferentes. E eu continuo achando que a ciência formalizada é importantíssima, mas sem esse momento inicial da escavação, ela não existe. Então, não adianta essa tensão entre pesquisa qualitativa e quantitativa, é uma tensão desnecessária, mas aí você está vendo por que eles brincam comigo que eu tenho a mania de ser pacificadora das ideias, né? E eu tenho, às vezes, até medo, né? Porque quem quer dizer que tudo é bom acaba perdendo a noção de valor, né? Então, não é bem assim. Eu tenho cuidado quando eu estou fazendo essa pacificação, mas até hoje a minha forma de atuar é essa mistura de análise qualitativa e quantitativa. Maravilha. Olha, vou colocar aqui na tela algumas colocações aqui do pessoal, tem um monte de gente colocando aqui. Olha, a Cássia Frois fala que na Vida 10 na Escola Zero foi apresentado a mim por minha orientadora de mestrado, professora Tânia Cabral, olha que bacana. Contribuindo e enriquecendo muito o meu projeto de dissertação. Obrigado por esse trabalho riquíssimo. Tá, a professora Janete Bolite Frante, um beijo para Janete, Terezinha, sempre bom ouvi-la e vê-la. A Vânia continua aqui, sempre dando muito carinho para a gente. Muita saudade de você, Vânia. Saudade enorme de você. Olha, a querida Anabela Gaio está presente lá de Portugal. Terezinha, muito obrigado por tudo que partilha, escreve com tanta clareza, tem feito com que eu analise a minha prática enquanto professora de matemática. Obrigado, olha que maravilha. Tá, a Vera Lúcia, ou Terezinha, ela fala uma coisa aqui que eu queria também compartilhar com ela, fazer coro. Que é a seguinte, ela agradece a você em citar os professores das séries iniciais, pois raramente nos levam em consideração quando falam em educação matemática. Quer dizer, eu fico muito emocionado, verdadeiramente, e o pessoal fala brincando, puxa, eu falo que eu sonho em trabalhar com educação infantil. Eu acho que é o lugar onde eu me encontraria pela complexidade. E aí a vida acadêmica ela se organiza de um jeito que é o oposto disso. Ele vê a pirâmide como se quanto mais a gente aprende, quanto mais doutorado, pós-doutorado, tudo isso, mais a gente sobe para o topo da pirâmide. E, na verdade, é como acho que a imagem que a gente tem que ter em mente é que essa pirâmide está de cabeça para baixo, né, Terezinha? E eu vejo na sua vida isso, como vejo na vida também de outros grandes educadores matemáticos isso. Na verdade, quanto mais especializado, quanto mais conhecedor daquilo que faz, maior a vontade de se colocar em posições de maior complexidade, de maior desafio, de maior disponibilidade para o outro. Então, eu fiquei muito feliz quando li isso da Vera, porque eu pensei a mesma coisa. Eu queria te mandar um beijo, Vera, e mandar um beijo para a Terezinha também, porque isso para mim é lindo. Quando eu falo que eu quero trabalhar com educação infantil, vários amigos ficam me gozando, ficam achando que eu estou brincando, sabe? E não, eu adoraria.
Terezinha, então vamos lá. Tem mais uma perguntinha. O pessoal que quiser fazer perguntas, façam perguntas. Ah, a Vânia fez uma colocação aqui em tempo, antes de passar para a pergunta. Olha, considero um erro que professores universitários recebam mais do que professores da educação infantil nos anos iniciais. Também acho. A Edmara está falando que leu o livro da professora Terezinha quando fazia o magistério em 98. Foi um marco na minha formação. Olha que lindo. Olha, beijo para a Vânia. Querida Vânia, obrigado. Então, vou fazer uma pergunta aqui bacana para a Terezinha, que eu achei muito legal, que é o seguinte, Terezinha, a gente está falando sobre essa coisa da matemática idealizada, e você está falando dessa conciliação, né? E você fala sobre a questão do significado, da semiótica, talvez nessa aproximação entre essas perspectivas culturais e essa matemática ideal, idealizada, quer dizer, certamente, assim, filosoficamente falando, posicionamentos distintos. Alguns entendem a matemática emergindo dos problemas da vida e sendo concretizada formalmente, formalizada a posteriori. Outros acham que é uma realidade ideal, externa, extra-humana, e acha que a gente não cria nada, aquela velha discussão. Em matemática a gente cria, a gente só descobre ou não, aquelas coisas todas. Mas, assim, uma coisa que eu percebo é que quando a gente tenta falar de currículo, agora currículo assim no sentido mais amplo, assim do currere, assim no sentido mais amplo, do não só assim olhando como a prescrição, olhando como a formação, como a experiência do corredor, né? Que a gente fala brincando. Então, pensando no currículo assim, como experiência de formação, eu percebo que quando a gente vai discutir currículo em matemática, há uma resistência muito maior. Eu acho que o fato de já haver uma tradição filosófica assim, muito bem consolidada no senso comum, assim, dessa matemática, uma lei do universo, não, a matemática não, isso é como matemática como 2 mais 2 é igual a 4. Não tem essa de matemática depende, falar de matemática e ética, falar de matemática e respeito. Isso daí não. Matemática é matemática. A matemática ela é agnóstica. Outro dia disseram isso. E todo o resto é coisa para antropólogo, para sociólogo, para psicólogo. Então são posicionamentos que, na verdade, disputam assim politicamente dentro na educação, são posicionamentos que lutam pelo seu espaço. Eu queria te perguntar isso. Como você vê essas questões envolvendo currículo e hoje, particularmente, como a gente vê uma ênfase grande em pessoas falando sobre decolonialidade, sobre a questão das relações de poder que historicamente permeiam como que esses conhecimentos foram propagados e divulgados. Como você vê esse caldo todo, misturando tudo, de currículo, de epistemologias / filosofias da matemática? Essa é uma pergunta fascinante, né, Carlos? A gente poderia conversar sobre ela 20 horas se a gente tivesse um copo de cerveja e Eita! uma mandiocazinha frita do lado. Eita! Que beleza! Mas é o seguinte, eu vou tentar dizer assim de uma forma bastante, vamos dizer, sentida mais do que refletida. Sim, sim. A educação, ela não pode esperar a ciência descobrir as coisas. A partir do momento que existe álgebra, e a álgebra é um instrumento muito poderoso de pensamento, então eu estou dando a álgebra como um exemplo poderoso de pensamento que pode ser utilizado por adolescentes. A partir do momento que existe álgebra, a escola tem a obrigação de ensinar álgebra, porque vai retirar a possibilidade de usar esse instrumento da criança, do adolescente, né?
Então, o professor de matemática, ele não pode sentar e esperar alguém descobrir a melhor forma de ensinar álgebra. Eu usei álgebra, mas eu podia dizer uma calculadora. Qualquer instrumento matemático, ele vai colocar o mesmo problema. Nós não podemos esperar ser construído um conhecimento psicológico, pedagógico, que nos permita ensinar isso. Então, o ensino é a prática a partir do que eu posso fazer naquele momento. Se a gente não aceitar que o conhecimento psicológico, pedagógico, como todo conhecimento científico, é provisório, e a gente cristalizar esse conhecimento de hoje como algo que ninguém pode mudar, então a gente vai errar. Não tem outra. Não tem outra opção. O conhecimento psicológico e pedagógico é muito novo. Nós precisamos estar abertos a mudanças. Se você me perguntasse, há 20 anos atrás, deve usar a calculadora na escola? Como muitos professores me perguntavam, eu falava assim, mas deve usar o algoritmo escrito? Porque todos os dois são instrumentos. A gente tem que saber que instrumento, mas algum instrumento tem que ter. Porque senão a gente está retirando da criança a possibilidade de usufruir da cultura cristalizada pelos matemáticos, ou cristalizada pelos engenheiros, porque às vezes não é só pelos matemáticos, pode ser um instrumento físico, não é? Então, o que o currículo, o que as pessoas que organizam o currículo precisam aprender é que, primeiro, os currículos precisam ser considerados, na minha opinião, na minha modesta opinião, eles precisam primeiro ser testados, porque eles são experimentos. São experimentos sociais, né? Eles precisam ser bem analisados, bem discutidos, bem debatidos e testados. Se alguém me pedir para desenhar um currículo, eu falo, para quantas pessoas? Para 5 classes? Para a gente poder entender melhor e depois a gente começar a identificar os erros que a gente cometeu e corrigir, e a partir do momento que a gente encontrar uma coisa que funciona mais ou menos, disseminar, mas a posição do Estado é que eu vou criar um currículo e agora vai valer para 10 anos, sem ter testado, sem ter experimentado, né? Então, o currículo, ele precisa ser um conhecimento continuamente em reforma. Agora, em qualquer momento, quando as pessoas debaterem um currículo, elas vão ter ideias interessantes. E essas ideias podem mudar o que acontece. Então, o que eu vejo acontecendo muito nos debates hoje, dentro da minha especialidade, muita coisa é inspirada, por um lado, pela Freudenthal e pelas pesquisas do Instituto Freudenthal, além do próprio Freudenthal, quer dizer, as pessoas que continuaram trabalhando com as ideias dele, que a aprendizagem da matemática é ajudar, quer dizer, o ensino-aprendizagem da matemática deve ser ajudar o aluno a matematizar o seu pensamento. E esse pensamento vai ser um raciocínio quantitativo, que é o pensamento que vai dar origem, que vai poder ser matematizado. Então, existem partes desse trabalho que são partes do conhecimento invisível. Nós não ensinamos o raciocínio quantitativo, nós esperamos que a criança traga pronto. Nós só ensinamos a quantificação.
Se você já entende certas ideias, aqui estão os números para você trabalhar com elas. E essa lacuna dos currículos hoje é muito clara, mas ela não está sendo preenchida. Então, essa distância que existe entre a clareza de certas ideias e a criação de um currículo é que é a parte mais séria do currículo, porque o currículo vai ser sempre determinado por uma série de influências ao mesmo tempo. Ele vai ser determinado pelo que a sociedade valoriza, né? Pelo que se julga que a criança possa aprender, né? Pelas ideias que existem sobre como ensinar, né? Mas o currículo tem que ser dinâmico. Então, eu poderia dar exemplo de vários instrumentos muito utilizados hoje que não fazem parte do currículo. E nós estamos subtraindo das crianças, dos adolescentes, a possibilidade de usar esses instrumentos que vão ser muito úteis na hora que eles saírem da escola. Mas eles não podem usar na escola. Então, esse é um dilema. O currículo, ele, ao mesmo tempo que ele precisa ser padronizado para que todo mundo tenha acesso a um mínimo, ele precisa ser visto como algo dinâmico, sempre questionado, não questionado por questionar, ai, governo, sou contra, mas questionado a partir do que a gente vai pensando, das pesquisas. E é muito difícil tornar um objeto cristalizado em lei algo dinâmico. Terezinha, tem uma pergunta bacana aqui do Bigode. Ele coloca o seguinte: você acha que na Vida 10 na Escola Zero significou uma mudança de paradigma na pesquisa sobre educação matemática e os estudos sobre aprendizagem? Carinho eu tenho por você, e que pergunta simpática, mas não. Não existe um estudo que tenha esse poder. Existia um movimento e nós talvez aproveitamos aquela onda para entender esse movimento e para entender o que aquela pesquisa, o que esse tipo de pesquisa nos ajudava a fazer, né? Mas eu vou voltar àquela ideia de que o martelo não é melhor do que a chave de fenda. Esse paradigma é muito importante para a gente encontrar algumas coisas, mas muitas outras coisas precisam de outros paradigmas. E eu não sou pelo paradigma único pesquisa. Na hora que eu precisar de fazer coisas diferentes, eu não tenho a menor vergonha em usar um paradigma diferente. Legal. Professora Terezinha, só, eu queria fazer uma pergunta para você que tem muito a ver com isso que você falou agora sobre a questão do currículo. Porque, na verdade, a gente tem, principalmente no Brasil, em vários outros países também, mas no Brasil a gente tem, desde meados da década de 90, na verdade nos anos 2000 é que ficou realmente, se consolidou com muita força isso, uma fortíssima indução nos currículos das escolas públicas, principalmente, por conta dos testes externos, das avaliações externas em larga escala, que acabam, algumas delas, gerando índices e que vêm sendo usados para o entendimento de cumprimento de meta, de expectativas de desempenho escolar, de uma hierarquia, de uma classificação de escola, e há algo que permeia essa indução curricular das avaliações externas para dentro das escolas, essa pressão de fora para dentro, quer dizer, um currículo que é um pouco empurrado
para dentro da escola, é que ele, de uma certa maneira, traz embutido em si uma identificação de aprendizagem com o bom desempenho nesses testes. Quer dizer, aprendizagem não é sinônimo de bom desempenho. Claro que a gente tem uma expectativa de uma aprendizagem relativamente à matemática escolar e que isso, esperançosamente, reflita em um bom desempenho em testes. Quer dizer, há uma correlação, mas há uma identificação muito grosseira, hoje em dia, cada vez mais, de aprendizagem com desempenho nessas provas externas e as práticas escolares, em muitas escolas, vêm se reduzindo a práticas, entre aspas, de treinamento, de adestramento para esses testes. Muitas coleções de livros didáticos estão se organizando muito em função dessas matrizes de referência, a própria Base Nacional Comum Curricular, que é uma prescrição indutora para a construção de currículos de estados e municípios, em sua parte relativa às habilidades, ela muito se assemelha a matrizes de referência para a elaboração de itens em testes em larga escala. Então, eu percebo que currículo e essa parte da avaliação externa, ela vem sendo cada vez mais indissociada uma da outra. E isso está, inclusive, gerando impactos sobre a questão da avaliação que acontece dentro do próprio ambiente escolar, nas avaliações em sala de aula, que já tinham problemas já de uma série de questões, mas agora elas vêm sendo quase que tematizadas pelas experiências trazidas por esses testes em larga escala. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, Terezinha. Qual é a sua percepção, assim, não só no Brasil, mas em outros países do mundo, desses efeitos das avaliações externas sobre os currículos escolares? Eu não sei muito sobre os efeitos das avaliações externas sobre os currículos escolares, e eu não me envolvi muito. Eu já analisei muitos os dados dessas avaliações, do PISA e do TIMSS, eu conheço bem os dados, mas eu não conheço o efeito sobre os currículos. Eu tive a oportunidade de uns 3 anos atrás, não consigo colocar assim bem, ter uma conversa sobre, eu não vou dizer com quem, mas uma pessoa que estava participando da introdução dessas avaliações. E eu expressei uma opinião muito desfavorável à participação do Brasil nessas avaliações, porque, por um lado, seria apenas uma maneira de desvalorizar a educação brasileira. A situação da educação no Brasil não permite que se faça uma comparação justa entre a educação no Brasil e, por exemplo, a educação na Finlândia ou em Singapura, que são 2 dos lugares dos países onde os estudantes sempre atingem níveis altíssimos. Por quê? Porque um professor, e eu tive algumas alunas de Singapura, um professor em formação em Singapura, se ele quiser uma bolsa de mestrado, para fazer um mestrado, um professor primário, se quiser uma bolsa de mestrado para fazer um mestrado na Universidade de Oxford, ele ganha. Eu orientei mestrandas que são professoras em Singapura, professoras primárias. Se uma professora da Finlândia quiser uma bolsa, o professor primário da Finlândia, ele pode passar 1 ano em um país, outro país, estudando.
Então, quando a gente quer fazer comparações, a gente tem que comparar o que é comparável. Se os governos estão interessados no que eles chamam de accountability, né, a responsabilidade do sistema educacional de mostrar que o investimento no sistema está rendendo, então você tem que comparar investimentos semelhantes. Essa comparação com o Brasil seria absolutamente absurda, né? Já se mencionou o salário dos professores, das professoras, vou dizer professoras porque são mais mulheres, então, das professoras primárias em Singapura, e na Finlândia e no Brasil são completamente diferentes. Os incentivos são diferentes, as oportunidades são diferentes. Eu sou uma pessoa que tem muita ciência dos privilégios que eu tive, das oportunidades que eu tive, e você pode, sim, comparar o rendimento de investimentos se você tem investimentos semelhantes. Então, o Brasil investiria muito mais se investisse esse dinheiro que vai para comparações educacionais na educação, ele faria um investimento melhor. E ele poderia ter um resultado melhor. Esse é a minha primeira reação desfavorável. Tudo bem se os países de alta renda querem comparar-se entre si. E, às vezes, eles revelam coisas interessantes. Um resultado interessante, por exemplo, foi que o governo do Obama provocou uma melhora no rendimento dos alunos de baixa renda em ciências e matemáticas. Então, isso é um resultado interessante que essas pesquisas comparativas oferecem. Mas a participação do Brasil nesse movimento de comparações internacionais, eu não vejo como positiva, dada a diferença de investimento na educação. O segundo ponto é que quando você quer comparar, você tem que ter coisas que são comparáveis para comparar. Sim. Então, você criar, e foi esse o contexto em que eu fui consultada, você criar avaliações de alfabetização padronizadas para o Brasil, mas que são baseadas em alfabetização feita em outra língua. Para mim, é uma contradição básica, porque a alfabetização é o processo de representação da língua falada na escrita. Se você fala uma língua diferente, o processo tem que ser diferente. Diferente. Possa se falar e o que eles falam de mecanismos universais. A letra representa o som em inglês como representa o som em português. Existem morfemas que influenciam a ortografia em inglês e em português. Mas em português, a classe popular fala uma variedade linguística muito diferente da língua escrita. Eu, mineira, não faço plural de várias coisas. Quando estou falando numa situação mais informal, eu falo os dois meninos. Eu não falo os dois meninos, né? Então, se alguém for fazer uma avaliação, então estou dando um exemplo assim muito simples. A variedade falada do português diverge da variedade escrita, e enquanto nós não tomarmos consciência essa existência bidialetal das crianças e dermos ênfase a promover uma forma da criança que fala outra variedade linguística entender a variedade escrita, nós estamos fazendo comparações entre coisas que não são comparáveis. Esse é um exemplo na alfabetização, mas existem outros exemplos na matemática
que tem a ver com muitas outras coisas. O português, a contagem em português é mais irregular do que a contagem em chinês, em japonês, em coreano. Então, vão existir diferenças na aprendizagem do sistema de numeração. E, na minha opinião, o dinheiro é melhor investido se ele for investido em entender as peculiaridades. E eu não sou contra a avaliação, entendeu? Quando se nós entendermos as peculiaridades e criarmos avaliações que nos ajudem a entender e a resolver os problemas causados por certas variações, sejam elas linguísticas ou sejam elas de outra natureza, culturais, Sim. resolver esses problemas causados na avaliação, porque não é na aprendizagem, eles são causados na avaliação. Então, e quando a gente faz investimento, a gente está fazendo esse investimento em coisas melhores. Maravilha, maravilha, Terezinha. Obrigado pela resposta. Eu acho essa questão, eu sempre procuro trazer um pouco dessa dimensão de currículo com avaliação externa, porque está sendo tão flagrante aqui no Brasil essa pressão de fora para dentro. A gente tem já um histórico de construção de currículo que é sempre de fora para dentro, de fora para dentro, e tem muito pouca contribuição da escola de dentro para fora. Quer dizer, o bairro que vem para dentro da escola e que se manifesta pela escola, quer dizer, de dentro para fora, a escola também produzindo currículo, desenvolvendo práticas para a comunidade. Aí tem a Ruth está falando aqui, a Ruth Borba, olha, gostaria que a Terezinha voltasse a falar mais sobre as diferenças entre matemática escolar e extraescolar, em particular das diferenças de representações simbólicas de um contexto e de outro. Eu já vou abrir, vou colocar outras perguntas aí, Terezinha, para você também juntar, a gente vai fazer um pacote. Está quase na hora de acabar o programa. A Oleneva Sanches coloca o seguinte, olha, na Vida 10 na Escola Zero foi escrito há muitos anos. Se você fizesse uma edição revisada, podendo alterar o título, que nota você atribuiria na escola considerando os esforços da educação matemática? A pergunta interessante da Oleneva. Vou ficar aqui, vou deixar aqui para você ficar à vontade, Terezinha. Oi, Oleneva. Que prazer falar com você. E Ruth também, que prazer falar com você. Você me trouxe um problema que nunca me ocorreu. A nota zero não é na escola. A nota zero é a nota zero que a criança ganha na escola. E ela ganha 10 na vida, porque a matemática que ela usa na vida, ela está fazendo muito bem. Ela não está fazendo bem a matemática que ela usa na escola. Então, a nota zero não foi para a escola, foi exatamente para mostrar a inconsistência das teorias sobre diferenças individuais. Essas teorias sobre diferenças individuais sugerem que são as diferenças entre as crianças que explicam as diferenças entre resultados entre crianças. Mas, na realidade, o que a gente encontrou foi uma diferença intra-individual. A mesma criança, na escola ela tira 0 e na vida ela tira 10. Então, a escola não pode atribuir à criança a explicação do fracasso da escola. Ela tem que repensar esse fracasso. Foi, na realidade, o que a gente sentiu naquele momento, que as crianças eram nota 10, mas que na escola elas não estavam tirando nota 10. Então, é interessante que você tenha me apontado essa possível interpretação do título. Maravilha. Esse título foi reescrito, né, para a versão em inglês, porque o livro em inglês é bastante diferente do livro em português, porque ele foi escrito mais de 10 anos depois. Então, ele chama-se Matemática da Rua e Matemática da Escola.
Por sinal, Terezinha, deixa eu colocar aqui. A Aulineva, ela está pedindo para colocar uma observação para você aqui, que ela falou que ela falou que o 00 na escola foi só uma simplificação, porque só cabem 200 caracteres na mensagem. Ela não cabia, ela teve que botar o 0 para a escola. Mas tá tudo bem. Olha, muito legal. A Alina está colocando aqui, muito relevante sua afirmação de que a educação não pode esperar a ciência. Olha que bacana. Tem algumas perguntas que eu vou colocar na tela, mas deixa eu só compartilhar com o pessoal antes o seguinte, Terezinha. Quem quiser ter acesso ao livro Na Vida 10 na Escola Zero, tá o link da Amazon aí direto para quem quiser comprar esse livrinho daqui. Eu tenho um livro antiguinho, mas tá tão Tão usado, que bom, hein? Eu não tive coragem de botar. Eu comprei um novinho, bonitinho, para mostrar aqui. E tá aí o Carlos, link. eu quero falar uma coisa antes que a gente termine, porque eu sei que já está terminando. Sim. Eu falei que eu sou uma pessoa muito ciente das ótimas oportunidades que eu tive na vida. E uma dessas ótimas oportunidades foi ter ido para a Universidade Federal de Pernambuco. A Universidade Federal de Pernambuco foi um lugar onde eu encontrei muitos professores e alunos interessados na mesma ideia, a Lina, Ruth, que estão aparecendo aí, mas também Maurício Figueiredo Lima, Elizabeth, Zélia, que hoje não se encontra mais entre nós, Edviges, e certamente eu não vou me lembrar o nome de todo mundo assim no momento, mas eu tive muita sorte. Antônio Roase, foram todos alunos que embarcaram numa viagem intelectual que eles não sabiam onde ia dar, porque a gente não sabia onde ia dar, né? A Luciano, então foi assim um momento muito interessante, porque, como eu disse, foi um entusiasmo a gente ter visto que as nossas teorias detonavam e que a gente precisava de descobrir alguma coisa diferente. E foi um período muito produtivo, de muitas ideias, muitas parcerias maravilhosas, e de uma certa forma, eu sempre, Neida, Didier, eu sempre sinto assim, essa frustração de que, no final, a gente escreve e a gente não pode botar o nome de todo mundo, porque, quem sabe, aquelas pessoas não concordam com a interpretação que a gente está dando, mas foram todas pessoas assim de muita importância naquele momento, inclusive o pessoal da Secretaria de Educação. Infelizmente, eu não me lembro do nome nem do secretário da Educação, mas eles colocaram para a gente a oportunidade de trabalhar com muitos professores. E esses professores reagiam, perguntavam, discordavam e provocavam reflexões. E foi realmente um período de muito estímulo intelectual e que eu não quero nunca esquecer. E, embora eu tenha saído da UFPE, muito por razões pessoais, não porque tivesse algo na UFPE que não tivesse bom para mim, mas foi um período assim de importância fundamental na minha educação. Maravilha, maravilha, Terezinha, obrigado. Eu vou juntar aqui umas duas perguntinhas aqui para colocar na tela para a gente tentar responder. Tem tantas perguntas aqui, tentando conciliar todas. Tem uma pergunta da Márcia Leal que coloca o seguinte: será que as habilidades, competências de um indivíduo dependem diretamente, de fato, das situações culturais e sociais nas quais ele utiliza, tanto na vida quanto na escola? Como avaliar isso? Essa é uma primeira pergunta. E uma segunda pergunta é do Arthur Luna. Ele coloca o seguinte: professora Terezinha, a partir de seus estudos da matemática escolar e a matemática oral,
e os avanços nas pesquisas de raciocínio quantitativo, que lugar a senhora vê para análises de gênero nesse campo? Olha, Arthur, eu vou lhe dar uma experiência pessoal. Quando nós começamos a trabalhar essas ideias, o professor Paulo Figueiredo criou um curso para professores de matemática, que obviamente sabiam muito mais matemática do que eu não tenho a menor dúvida. Porque, na realidade, eu não sei muita matemática, o que eu sei é o que se ensina na escola primária e secundária. Eu não fiz matemática a nível universitário. E, então, discutindo o conceito de multiplicação, eu propus uma ideia que, para mim, é fundamental. Do ponto de vista do raciocínio quantitativo, a multiplicação não é uma adição repetida. E se a gente quiser ensinar o raciocínio multiplicativo para as crianças, a gente não deve passar pelo caminho da adição repetida. E eu, então, apresentei as pesquisas e argumentei e mostrei todo o trabalho do Gerard Vergniaud para mostrar a diferença entre raciocínio aditivo e multiplicativo. Na hora do intervalo, eu fui tomar um cafezinho e cheguei assim por trás, então os professores, que se não eram todos homens, eu não me lembro do detalhe, mas nesse grupo eram todos homens, não tinham me visto. E eu escutei um deles dizendo assim: a vida inteira eu ensinei que a multiplicação é uma adição repetida. E agora vem aqui uma mulher da psicologia dizer que eu estou errado. Isto eu não aceito de forma nenhuma. A questão de gênero, Arthur, não me interessa, entendeu? Essa é uma questão que não me interessa. Eu acho que as mulheres têm que ir para frente e têm que evitar que essas questões sejam empecilhos. Os homens também, né? Nós temos todos que ir para frente, não permitindo que essas coisas nos ajudem. Mas ainda por cima, sendo da psicologia, então esses são os dois pontos em que eu já fui discriminada muitas vezes em ambientes em educação matemática. Por ser mulher e por ser da psicologia. A educação é um campo interdisciplinar, não é? Então, eu só posso trazer para a educação matemática o que a psicologia pode contribuir. Eu não sou matemática. E cabe aos matemáticos fazerem a parte deles, né? As más línguas diziam, se tiver alguma coisa para eles fazerem, mas porque às vezes existem esses campos, não é? E eu acho que esses preconceitos, a gente nunca pode se deixar impressionar demais. Então, eu me recuso a investigar a influência do gênero no sucesso em matemática. Eu acho que o nosso problema é fazer com que exista bem claro para todo mundo que não existem diferenças biológicas que possam explicar a diferença entre a habilidade matemática da maioria das pessoas, sejam elas pobres ou ricas, homens ou mulheres, baixas ou altas, amarelas ou vermelhas, não existem, não existem esses elementos. E eu acho que, às vezes, eu acho que pesquisar isso quase que valida a hipótese de que isso possa fazer sentido. Então, vai aí um campo no qual a minha reação é, vamos dizer assim, emocional, ao mesmo tempo que cognitiva. Eu não quero investir meu tempo investigando diferenças que eu não quero validar. Tá vendo?
Sim, sim. Até é uma coisa que, para mim, é tão fundamental que essas diferenças não existem. Agora, se você quiser avaliar o preconceito, aí é outra coisa. Preconceitos existem. Sim. Tem perguntas abertas aqui. Eu queria fazer algumas colocações rápidas aqui. Tem uma colocação aqui para mim que é importante, até eu queria responder, que na verdade é mais a pergunta para mim, que eu vou colocar rapidinho, que o Edu Libra está pedindo para. Está gostando da live, que está pedindo para colocar a interpretação em Libras, para poder promover uma acessibilidade linguística. Isso é muito legal, a gente conta sempre com a participação da querida Edmara, fazendo aqui a tradução de Libras. A gente fez alguns eventos em que Edmara nos ajudou. O que acontece é que a matemática humanista ela não tem apoio no caso de recursos, Edu. Então, às vezes é possível ter uma intérprete de Libras, às vezes não é possível ter uma intérprete de Libras. Na verdade, Edmara sempre nos ajudou, dando um suporte gratuito ao projeto. Ela sempre foi um doce, mas às vezes tá ela aqui, olha, tá ela aqui, um doce que sempre apoia a matemática humanista, uma das top intérpretes e tradutoras de Libras que a gente tem no país. Ela ajuda muito a matemática humanista, mas eu fico sem jeito de ficar pedindo. Então eu peço desculpas a você, Edu, e a todos da comunidade surda pela. Eu estou tentando buscar parcerias para poder contratar assim, corretamente, ter um vínculo correto, justo com os intérpretes. Então, eu faço o meia-culpa total aqui. Apenas eu não queria que essa dificuldade de ter parceria impedisse a realização do evento. Mas, maravilha, obrigado, tá aí. Terezinha, a gente está na hora de acabar o programa. Eu queria só compartilhar com o pessoal que está aqui na tela, está aqui no chat com a gente, um QR Code de vários artigos que a professora Terezinha Nunes escreveu. Estão todos consolidados numa lista com link para todos eles. Então, quem quiser ter acesso, tem uma produção extensa da professora Terezinha. É só escanear com o celular. Perdão, todos os links, todos os links dispostos vão estar na descrição do vídeo, depois que o vídeo entrar no YouTube. Tá bom? Eu vou inserir esses vídeos lá. E, Terezinha, antes de encerrar, eu queria só fazer uma rápida divulgação dos próximos eventos aqui da Matemática Humanista. A gente vai receber aqui o querido professor Oli Scovos Mose. No dia 25 de junho, a gente vai conversar sobre matemática e ética. Vai ser uma conversa muito legal. Estou muito emocionado de receber o querido professor Oli. Vai ser muito bacana mesmo, de verdade. No dia 27 de maio, eu recebo o querido professor Antônio Vicente Garnica, lá da Unesp. A gente vai falar sobre história oral e educação matemática. Vai ser no dia 27 de maio. E, por fim, o mais importante de tudo, eu estava falando aí com o Edu, né, da dificuldade. Na verdade, a matemática humanista não recebe recurso algum, mas eu inventei uma maluquice em Terezinha. Olha só que bacana. Eu ando muito angustiado com esse momento da pandemia, de ver tantas famílias fragilizadas, né, passando por necessidades. Então eu tive uma ideia. Eu falei foi o seguinte: eu não tenho como ajudar financeiramente, mas eu posso, talvez, fazer o seguinte: eu vou dar um curso de cálculo. Olha só, Terezinha, um curso de cálculo aberto e gratuito aqui na Matemática Humanista a partir do dia 29 de maio, todo sábado de manhã. Vão ser uns 4, 5 sábados de manhã, um mini curso de cálculo completo, totalmente gratuito e aberto. E eu vou botar links para ONGs que trabalham com apoio a famílias fragilizadas pela pandemia, e aí tem links de doação direta para a ONG. Nada é para mim, nada é para Matemática Humanista. A gente não vai receber nada. É direto para essa ONG.
Tem a ONG do Betinho, é uma delas, é uma ONG já nacionalmente reconhecida, já desde a década de 90, já trabalha com apoio a famílias, distribuição de cesta básica. Então vai ser um curso aberto e o pessoal que gostar do curso vai doar para esses links lá. Então, assim, é uma experiência bacana, é um ato de amor, na verdade, um movimento de solidariedade da matemática humanista, é um jeito de eu conseguir proporcionar um ponto de convergência de doação. Então vai ser dia 29 de maio, eu peço a gentileza de vocês compartilharem, é o programa Masterclass, começa cálculo 1, e aí vai ter cursos diferentes, a querida professora Ana Calef, olha que bacana, a professora Ana Calef, ela vai dar um curso também de laboratório de ensino de geometria, como montar um laboratório de ensino de geometria, e eu estou tentando buscar parceiros que tenham interesse em, durante uns 3 ou 4 sábados de manhã, dar um mini curso sobre um tema, né? E a gente vai fazer isso como um movimento de solidariedade até o final do ano, de mini cursos gratuitos e abertos. E assim, a matemática humanista continua sem receber esse apoio, mas é apoio para o pessoal. Vai tudo para as pessoas que estão precisando. Terezinha, então, querida, eu queria te agradecer muito pela presença, pela participação no programa. Eu fiquei muito emocionado, assim, sabe, na Vida 10 na Escola Zero, tanto artigo como livro, eles são pontos de referência que eu trabalho há anos lá na Universidade Federal Fluminense, onde eu atuo como professor nos meus cursos sobre educação matemática, sobre tópicos de educação matemática. Para mim, te receber aqui é um momento muito especial, eu te admiro muito, eu fico muito lisonjeado e agradecido pela sua generosidade de poder participar do programa, de poder estar junto com todas essas pessoas, né? Muito legal, verdadeiramente, eu fico muito emocionado de ver tantas pessoas que te adoram, te dando carinho, sabe? E eu fico muito emocionado, porque você precisa receber esse carinho e merece receber esse carinho, porque você dá muito carinho para a gente quando você escreve um artigo, quando você escreve um livro. É amor, né? Que vem para a gente e a gente devolve assim. Então, eu poder dar um canal para vocês se curtirem e se admirarem, para mim é um prazer imenso. Então, muito obrigado, Terezinha. Eu vou deixar com você a palavra para se despedir de todos. Não, eu é que realmente agradeço essa oportunidade, encontrando tantos amigos assim, virtualmente, e realmente é uma grande alegria poder falar com você e com todas as pessoas que estão conosco hoje, e vai ser ótimo para mim, porque agora eu conheço o canal e posso aprender e acompanhar com os seus próximos programas. Muito obrigada, um beijinho para todo mundo. Muito obrigado, querida Terezinha. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a presença de todos. E a gente volta dia 25 de junho com o professor Olis Cosmose, aqui na Matemática Humanista, falando sobre matemática e ética. Terezinha, um beijo para você e a todos do chat. Uma boa tarde. Muito obrigado pela presença, pessoal. Tchau, tudo de bom. Tchau.